Estaremos aqui no primeiro vídeo falando sobre os livros apocalípticos. E essa é a primeira e segunda lição que nós vamos dar uma visão panorâmica aqui do assunto e vamos nos aprofundando pouco a pouco até chegar à 10ª aula ou à 10ª lição para todos nós aprendermos aqui muitas coisas boas. Vamos lá. Introdução. Israel e o plano de Deus para ele. Deus estabeleceu um plano para Israel e esse plano foi através de Abraão, que creu em Deus, não duvidou que Deus, através de Abraão e a sua descendência, faria acontecer as suas promessas. É claro que existe uma gama de promessas que Deus fez a Abraão e a sua descendência, que vai se cumprir ainda quando Cristo voltar em glória no final da grande tribulação. E acontecerá uma grande margem das promessas se cumprindo, que Deus falou para Abraão e a sua descendência. Ou seja, Israel. Deus tem um plano com Israel. E também, Deus tem um plano com a igreja. A igreja recebeu um plano especial, diferente de Israel. Deus tem um plano com Israel e Deus tem um plano com a igreja. O plano que Deus tem com a igreja, desde o nascimento de Jesus até a época em que se dará o arrebatamento e assim por diante, se cumprirá uma gama de profecias e palavras que foram determinadas por Deus para se cumprir em prol da igreja. O arrebatamento da igreja é uma dessas promessas poderosas de Deus. O cumprimento das promessas a Abraão e o estabelecimento do reino na terra, a Jerusalém terrestre, profecias para Israel. Ou seja, o que Deus prometeu para Abraão foi um estabelecimento do reino na terra e também uma Jerusalém terrestre. Mas existe também o cumprimento de melhores promessas que é para a igreja. O reino dos céus, uma Jerusalém não terrestre, mas uma Jerusalém celestial. Em Hebreus 8, versículo 6, existe uma palavra que diz assim, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Ou seja, a igreja que crê em Cristo Jesus recebeu da parte de Deus, do próprio Deus, promessas mais excelentes. O reino dos céus e uma Jerusalém celestial. Comparações de termos proféticos. Palavras proferidas no passado. Quando Deus usou seus profetas, mencionando o que aconteceria futuramente, ficou registrado como profecias. Escatológico são um estudo coordenado nas Escrituras que demonstram acontecimentos futuros, incluindo neles também os dados proféticos. Apocalípticos. Apocalíptica é uma palavra que nos denota revelação. Tanto engloba as palavras proféticas do passado, como também o plano escatológico de estudo e apontando para os acontecimentos apocalípticos. E existem 2 livros na Bíblia que são considerados livros apocalípticos, que é o livro de Daniel e também o livro de Apocalipse. Entrando no livro de Daniel, no capítulo 1, nós vamos falar um pouco sobre o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico, houve 3 levas quando Babilônia vem para Jerusalém, para Judá, e durante 3 levas, os babilônios levam o povo cativo para a Babilônia. A primeira leva de cativos
foi no ano 606 a.C. Daniel e seus companheiros são levados cativos também nessa primeira leva. O início do cativeiro se iniciou em 606 a.C. Daniel é levado cativo e o final do cativeiro ele terminou em 536 a.C. Um total aí do cativeiro de 70 anos. Na primeira leva de cativos em 606 a.C., quem está reinando é Joaquim. Só que existiu também uma segunda leva. Essa segunda leva de cativos em 597, melhor dizendo, 597 a.C., Ezequiel é levado com mais pessoas para a Babilônia. Essa é a segunda leva. E a terceira leva de cativos para a Babilônia se deu em 586 a.C. O restante do povo é levado cativo e o templo é destruído e todos os utensílios de ouro, de prata e assim por diante são levados para a Babilônia. Quem está reinando nessa época já é o rei Zedequias. E assim se deu toda a leva, ou seja, 3 levas de cativos de Judá para a Babilônia. Agora, vamos falar um pouco sobre o retorno do cativeiro babilônico. O retorno do povo estão lá em Babilônia, os judeus. E eles vão retornar agora para Jerusalém. Da seguinte maneira, a língua aramaica era muito falada, ou seja, se não a principal língua entre os caldeus, entre os babilônicos. Então, os judeus aprenderam essa língua. Então, quando eles vai para lá, eles recebem a codificação dessa língua aramaica e aprendem ela, só que futuramente quando eles retornam uma parte para Judá, eles começam ali a falar essa língua. Os judeus no retorno passaram a falar o aramaico dentro de Judá. Observação, nem todos os judeus voltaram da Babilônia, o que resultou na formação de uma comunidade judaica babilônica. Então, nem todos voltaram diretamente para Judá. Outros ficaram por lá e lá resultou então uma comunidade judaica babilônica, uma mistura. O aramaico e o hebraico são línguas muito parecidas, como o português e o espanhol. Usa-se inclusive as mesmas letras, tanto as letras do hebraico como as letras do aramaico são as mesmas letras. Então ficou muito fácil os judeus aprenderem essa língua aramaica e assim adaptarem para si e voltarem para Judá já falando aramaico. Daniel, capítulo de número 2. Os 4 últimos impérios mundiais. O império da Babilônia, que era o predominante nessa época, era a cabeça de ouro, né, da grande estátua. E logo depois veio o peito de prata, que é os Medo-Persa. Logo veio o quadril de bronze, que era a Grécia. Logo depois veio as 2 pernas de ferro, que era Roma, Roma ocidental e oriental. E logo depois veio os 2 pés, que são as nações da Europa, as unificações. Tá bom? Essa aqui é a estátua do sonho de Nabucodonosor. Tá, continuamos. A palavra profética do capítulo 2 trata de uma revelação divina através do sonho de Nabucodonosor. Vamos lá. Repetindo para você, a cabeça de ouro era a Babilônia, que era nessa época considerada a potência mundial. Logo depois vem os persas, que estavam unificados com os medos. Então eram os medo-persas. A Pérsia, como estava predominante e mais forte do que os medos, acabaram recebendo essa aliança entre eles. Logo depois, o quadril de bronze eram os gregos. Os gregos vêm com um líder chamado Alexandre o Grande, com muito poder de batalha, de guerra, conquistou muito rápido os seus espaços. E logo depois vem as 2 pernas de ferro,
que é considerado na profecia como Roma. Uma Roma ocidental e a outra Roma oriental. E os pés de ferro misturado com barro é denominado o apontamento para o anticristo. A preparação para o anticristo está tomando seu espaço. Daniel, capítulo de número 3. O orgulho religioso do rei abatido. Sadraque, Mesaque e Abednego eram os 3 hebreus que foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Que você sabe o que aconteceu, né? Que apareceu um ser glorioso, como o Filho do Homem, dentro da fornalha ali, para guardar e proteger os 3 hebreus. E o orgulho do rei naquela época foi abatido, jogado por terra. Então, nesse ponto aí, o milagre fez com que o rei baixasse um decreto contra a blasfêmia ao Deus dos judeus. O rei ficou furioso com os 3 homens, mas não adiantou, né, irmãos? De número 4 do livro de Daniel, nós estaremos falando um pouco aqui. Olha só, Nabucodonosor edificou um muro em todo o perímetro da cidade. Havia uma porta de entrada, que essa porta era chamada Porta de Estar, da cidade de Babilônia, que era muito bonita e foi considerado no tempo de Nabucodonosor como uma das 7 maravilhas do mundo. Deus, você sabe que ele abateu o orgulho político desse rei chamado Nabucodonosor de uma forma terrível, a ponto dele até suas unhas crescerem, ele dormir no orvalho e parecia até um animal, irmãos. Terrível, Deus é tremendo, irmãos. A árvore na Bíblia é uma figura para representar o ser humano. Lembrando para vocês aqui que a gente está passando por cima, a gente está dando uma visão panorâmica dos livros apocalípticos, que são o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Nós vamos em vídeos mais na frente, a gente vai estudar capítulo por capítulo, parte por parte, que a gente está tendo uma visão panorâmica para ficar mais fácil a nossa compreensão de tudo que a gente vai estudar. Vamos entender aqui as formas de Deus falar com os homens. A primeira forma é a forma mais natural, né? Que Deus fala através de sonho, circunstância, a natureza e uma mensagem também que é de homem para outro homem. Também Deus fala de forma racional, né? Para o homem inquiridor. Por exemplo, a compreensão racional, a filosofia e também as lógicas. Também a terceira forma, intuitiva, né? É quando o homem é contemplativo, ou seja, ele contempla as coisas, ele tem uma percepção pessoal e intuitiva e motivações também, através do que ele vê. Também as formas diretas, que é uma das mais importantes quando Deus ele fala para o homem espiritual, por exemplo, de contato direto, como ele falou para Moisés, falou para Paulo, as revelações como com Ezequiel e João e assim por diante. Ou seja, Deus fala de forma natural, racional, intuitiva e direta. São essas 4 formas que Deus fala com os seres humanos, com os homens. Continuando, essa forma natural, a mais baixa que tem, foi a forma que Deus falou com Nabucodonosor. Capítulo de número 5 de Daniel. Cronologia na época dos persas. Vamos lá. No ano de 535 a.C., houve um decreto de Ciro, o rei, para que o retorno dos judeus viesse a acontecer para Jerusalém, ou seja, para Judá. Quem liderou, quem esteve na frente dessa primeira saída do povo, daquele cativeiro,
foi Zorobabel. Nós sabemos que também, na época de Esté, quando Assuero estava reinando, aconteceu algo extraordinário, um livramento para os judeus e também uma saída do povo, quando o povo sai e retorna uma multidão de volta para Judá. Também houve essa saída com Esdras. Também houve uma saída em que Neemias volta, ou melhor, vai para Jerusalém e ali reconstrói os muros de Jerusalém. Lembrando que por meio de Zorobabel, o rei Ciro manda retornar os judeus, para Jerusalém após 70 anos de cativeiro na Babilônia. E Isaías profetizou a respeito de Ciro, mais de 150 anos antes de ele ter nascido. Está escrito em Isaías 44, 28. Vamos continuar. A queda do Império da Babilônia. A queda do Império da Babilônia foi dessa seguinte maneira. Ciro chega às cidades fronteiriças, de Opis, e luta contra os exércitos babilônicos. Então ele vem, entra na cidade de Opis, luta contra os exércitos babilônicos, depois vai até Sipara e domina com a ajuda do general Gobrias, que passou para o lado dos persas. Esse general, ele passa a lutar em favor dos persas, esse Gobrias. Então, quando ele chega em Sipara, que acontece tudo isso, eles vão em seguida, eles seguem para a Babilônia, quando a domina em outubro de 539 a.C. Foi o que aconteceu. Eles dominaram Babilônia em outubro de 539 a.C. Foi da seguinte forma que aconteceu a entrada deles dentro de Babilônia. Lembrando que Babilônia tinha uma fortaleza em volta, os muros, mas aconteceu dessa seguinte forma. De acordo com Heródoto e Xenofontes, os persas entraram na Babilônia pelo leito do rio Eufrates. Olha só, eles entram pelo leito do rio Eufrates e então eles entram no Palácio Real, onde, de acordo com Daniel 5, estava sendo realizada uma festa, a festa de Belsazar. Eles entram lá, então assim dominam. E nessa festa aconteceu algo inusitado, que eles não esperavam. Enquanto eles estão usando os utensílios da casa do Senhor, de ouro, de prata, na festa de Belsazar, acontece uma escritura, um dedo, uma mão, escreve na parede, seguinte inscrição: Mene, Mene, Tekel, Peres. Que significa contado, contado, Mene, Mene. Depois Tekel, pesado. Depois Peres, dividido. Ou seja, Deus estava pesando, estava contando, melhor dizendo, estava contando, depois pesando e dividindo. O termo Peres significa dividido, de onde vem a palavra fariseu ou perusim, o que se dividiu ou separou para Deus. Capítulo de número 6. Daniel na cova dos leões. A expressão de Dario, temer e tremer, significa levar a sério, respeitar. São palavras usadas também no Novo Testamento. Exemplo, em Efésios 6, versículo 5 e também em Daniel 5,19. Dario, ele temeu e tremeu. Ele respeitou. De acordo com o capítulo 6 de Daniel, se depreende que ele orava 3 vezes ao dia, orava em seu quarto e orava voltado para Jerusalém. Daniel capítulo 7. O sonho de Daniel. Prestando bem atenção nesse ponto aqui. Daniel, ele tem um sonho em que ele vê vários animais que são dados proféticos em forma de figura para o futuro. O primeiro animal que Daniel viu no seu sonho foi um leão representando Babilônia. As asas de águia eram sua elevação
e grandeza, que foram retiradas, levado à terra. Teve um coração de homem, significando o seu abatimento. Esse foi o primeiro animal, um leão com asas de águia. Depois o segundo animal foi um urso. Era o Império Medo-Persa. Nessa aliança dos persas, o principal eram os persas. Por isso, o urso se levanta de um lado primeiro. As 3 costelas que tem na boca representam o domínio sobre o Egito, Lídia e Babilônia. Ou seja, essas 3 costelas que estão na boca do urso significam as vitórias que eles alcançaram entre o Egito, Lídia e também Babilônia. Os persas eram os mais fortes, foi representado os medo-persas através desse urso, pois os persas estavam na frente. Por quê? Porque o urso se levanta de um lado primeiro. Então, a força mais de um lado. Também teve o terceiro animal, que era um leopardo, que representava o Império Grego. As 4 asas eram a rapidez da conquista dos gregos. As 4 cabeças eram as 4 partes das quais se dividiu os 4 generais de Alexandre o Grande, que era o rei nessa época. Depois da morte de Alexandre o Grande, aconteceu uma divisão aí, desses 4 generais que tomaram autoridades. Continuamos. Teve o 4º animal também, que é um reino análogo às pernas da estátua de Nabucodonosor. Desde o reino sairão, deste reino sairão 10 reis. Amém? Perdoe aqui por ter errado essa parte aqui. Deste reino sairão 10 reis. Além desses, sairá uma ponta, que representa o anticristo, que dominará sobre 3 dos 10 reis e fará guerra contra os santos de Deus, que será Israel. Olha só, Babilônia representa o leão com asas. Os persas representam o urso com as 3 costelas na boca. Os gregos, representados pelo leopardo, com várias cabeças. Logo depois, vem o animal análogo às 2 pernas de ferro, que é Roma. Logo depois, vem o anticristo. Capítulo de número 8, a visão de Daniel. Na visão de Daniel se encontrava ele em Suzã, a capital do Elão. E é em Suzã que a tradição judaica e islâmica acredita que está a tumba de Daniel. O Império Medo-Persa, o chifre maior representa a Pérsia. Logo depois, vem nesta visão, e Deus está mostrando para Daniel, ele mostrou primeiramente o cordeiro com chifre. Logo depois, foi o bode, na visão de Daniel 8. O bode representa o Império Grego. O Império Grego luta contra os persas e os vence na batalha de Galgamela. A Batalha de Galgamela, um mosaico em Pompeia. Ali está o Alexandre o Grande e ali está Dario III, o rei da Pérsia. Quando os persas vencem os gregos, e acontece ali uma grande batalha de Galgamela. Lembrando que nós estamos passando por cima para a gente ter uma visão ampla para depois nós começarmos a estudar passo a passo, amém? Os 4 chifres representam as 4 divisões do Império Grego após a morte de Alexandre o Grande.
Esses 4 chifres são os 4 generais que reinaram em lugares diferentes. Primeiro, o reino de Cassandro. Segundo, o reino de Seleuco. Depois veio o reino de Ptolomeu. E depois veio o reino de Lesímaco. De uma das 4 pontas, que é os reinos, né, surgiu outra ponta. É o rei Antíoco Epifânio, que simboliza o anticristo do Antigo Testamento. Esse é terrível. Antíoco Epifânio foi o rei que reinou entre os Seleucidas e é o anticristo do Antigo Testamento. Entrou na história dos judeus em 167 a.C. Está escrito em Daniel 8, versículo de número 9 até o 14. Antíoco Epifânio, falando sobre ele, ele profanou o templo, sacrificando um porco no altar. Ele proibiu a lei da Torá e destruiu os rolos dos escritos sagrados. Introduziu costumes gregos em Jerusalém, torturou e matou vários judeus devotos. Ele é considerado o anticristo do Antigo Testamento. Ele era cruel. Paramos por aqui. Essa é uma da primeira aula que nós vamos estudar no decorrer de todas essas videoaulas, tá? Que Deus te abençoe, Deus te guarde e que o Senhor continue mostrando para você a realidade. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.